Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus, ele é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são os 7 espíritos, que é o mandamento do sábado. Os 7 espíritos representam Deus, que é o Espírito Santo. E os outros 9 mandamentos é a serpente. Os 7 espíritos é o cordeiro e os 9 mandamentos é a serpente. Jesus, ele é os 9 mandamentos, porque ele é a palavra de Deus. É ele que vai te julgar no final. E os 9 mandamentos é a serpente. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, irmão, Jesus, ele é a serpente. Quando você lê os 10 mandamentos, você está lendo Deus. O mandamento do sábado, que é o 7º dia, representa Deus, que são os 7 espíritos, o cordeiro. E ele é chamado cordeiro por causa da paciência. Ele fica 70, 100 anos falando a palavra para você, para que você se converta. Mas se no final você não se converter, entrará a lei da serpente. Aí você será rejeitado de uma vez por Deus. Portanto, vigiai e orai e se arrependa. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Amós. Livro de Amós. Lembrando, o livro de Amós, o nome Amós significa carregador de carga. Quem carregou nossas cargas? Jesus. E Jesus é o número 9, que é a serpente. E o livro de Amós tem exatamente 9 capítulos. E eu vim avisar os irmãos que Jesus, ele está fazendo a separação dos que obedecem, ele será dele, e dos que não obedecem. Isso aqui está dizendo no livro de Amós. Livro de Amós, capítulo 9, versículo 9. Livro de Amós, capítulo 9, versículo 9, porque Jesus é a serpente, o número 9. Ó o que diz, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Ele está fazendo a separação. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Quando aqui diz que todos os pecadores do povo de Deus morrerão à espada, está falando morrerão pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada. A palavra de Deus é Cristo. Porque você será julgado dentro dos mandamentos. Se você obedeceu, se você não obedeceu. Se você não obedeceu, você já está condenado. E o estar condenado não é que Deus vai te jogar no lago de fogo. É que você escolheu viver na família do rebelde. E a família do rebelde é Satanás. Então você vai para o lago de fogo junto com o diabo. E isso, irmão, é eternamente. Portanto, eu falo para a sua salvação. Se converta, aceite Jesus, largue a prostituição, todo engano deste mundo, para obedecer aos mandamentos. Quais mandamentos? Os 10 mandamentos. Porque senão você sofrerá eternamente no lago de fogo. Olha o que diz aqui, Atos dos Apóstolos. Vou ler com os irmãos em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22. Aqui Moisés profetizou sobre Cristo. Olha o que ele disse, Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará entre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Aqui está falando de Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus, ele é os 9 mandamentos, ele é a serpente. Se você não der ouvido a Cristo para obedecer os seus mandamentos, você será exterminado. Porque você pisou na serpente, você pisou na palavra de Deus, que é Cristo, rejeitando ele. Então você será exterminado. É simples assim. Portanto, vigiai e orar, irmãos. Se quiser viver no paraíso eternamente com Deus, o único caminho é obedecer aos mandamentos. Amém? Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. E só tem 2 caminhos, irmão. Ou é o caminho de Deus ou é o caminho de Satanás.